Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Leide Explica e hoje mais uma aula da disciplina de Processo Constitucional. Logo essa aula é voltada principalmente aos alunos do quinto semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades. Bem, na nossa última aula vocês devem se lembrar que nós estudamos todos os aspectos teóricos da ação popular, isso mesmo, ação popular, um dos remédios constitucionais. Com a ação popular, encerramos aí o nosso quadro de remédios constitucionais. E hoje vamos tratar daquela peça prática. Logo no final da aula, eu deixei uma peça, na verdade um problema, extraído de uma prova da OAB e lancei o desafio para que vocês tentassem resolver, tentassem simular uma condição de prova. Logo hoje, o objetivo da nossa aula é justamente esse, trazer alguns esclarecimentos para a resolução desse caso prático. Lembrando sempre que a nossa disciplina não é uma disciplina de prática processual. Mas já que estamos estudando os remédios, nada melhor do que aproveitarmos a oportunidade para treinar um pouquinho. Afinal, essa peça ela pode ser objeto, por exemplo, numa prova da OAB, caso você opte por prestar na segunda fase constitucional. Então vamos lá, vamos resolver a peça prática, vamos treinar um pouco juntos. Vem comigo. E começamos pelos nossos gloriosos slides novamente, Ação popular, resolução de caso prático. Antes de começarmos aí propriamente com o caso que eu deixei na última aula, vou fazer alguns apontamentos, Alguns lembretes a respeito da ação popular. Afinal, recordar é viver. Vamos tentar recordar um pouquinho. Primeiramente, eu vou ler o artigo 5º da Constituição Federal, que no inciso 73 traz a disposição sobre a ação popular. Lembrando que a ação popular está prevista no artigo 5º, no rol dos direitos e garantias fundamentais. E ele diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A ação popular, portanto, é um remédio constitucional que tem como objeto assegurar aí direitos de natureza difusa ou coletiva. É considerado um instrumento de democracia direta e também é regulamentado pela Lei 4.717 de 65. Logo, a ação popular ela tem a previsão na nossa Constituição Federal, mas a regulação do procedimento foi feita pela Lei 4.717 de 65. Muito importante a leitura, principalmente para a elaboração de uma peça. E quando falamos aí da ação popular, vimos que ela é cabível para pleitear nulidade ou anulabilidade de ato lesivo ao patrimônio público e também aquele M2P4, aquela dica de decoreba, de memorização, aquele método mnemônico. Então, a ação popular tutela de direitos difusos e coletivos. De qual tipo? Relacionados ao quê? 1. Moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural e patrimônio de entidade que o Estado participe. Esse é um modelo de método mnemônico. Vimos também aquele exemplo logo no final da última aula, uma tabela, que ela já usa um sistema diferente de memorização. Ela consta lá 2P, 2M, que seria moralidade, meio ambiente, patrimônio público e patrimônio histórico e cultural. São formas diferentes de memorizar o quê? Aquilo que está na nossa Constituição Federal, tá? Continuando o nosso Remember, é uma ação constitucional, tem regulação do procedimento em lei específica e quem pode ser o autor? Nomenclatura aí, autor, é uma ação popular. Legitimidade ativa. Qualquer cidadão brasileiro no gozo de seus direitos políticos. Logo, tem um requisito específico para o autor. Eles têm que ser brasileiro e cidadão no gozo dos seus direitos políticos.
Logo, é imprescindível aí comprovar essa regularidade, ou seja, o gozo dos direitos políticos, o que se faz através do título de eleitor ou de outro documento equivalente. Até mencionei na última aula, um exemplo seria a certidão de quitação eleitoral. Logo, como a lei fala cidadão brasileiro no gozo dos direitos políticos, não poderá ser autor numa ação popular estrangeiros, apátridas, pessoa jurídica ou pessoa física com direitos políticos suspensos ou perdidos ou cancelados. Então, não posso falar aí numa amplitude, numa legitimidade ampla no polo ativo, é uma legitimidade restrita, muito importante isso. Legitimidade passiva, quem pode estar do outro lado, como réu, o agente que praticou o ato lesivo, a entidade lesada, o beneficiário do ato ou contrato lesivo. Então, o próprio artigo 6º da lei específica que eu mencionei fala que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissas tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Veja que temos aí uma legitimidade ampla também, com grande possibilidade de litisconsórcio no polo passivo, ou seja, pluralidade de sujeitos no polo passivo. Podemos incluir todos eles. Ressaltamos também na outra aula que pessoa jurídica não tem legitimidade para a propor ação popular, como eu acabei de falar, cidadão brasileiro, no gozo dos direitos políticos, portanto, pessoa jurídica está fora. Vimos também que mandado de segurança não substitui ação popular, já que o mandado de segurança é residual, eu só uso o mandado de segurança, só impetro o mandado de segurança se eu não tiver outro instrumento cabível. É a última ratio, se podemos falar assim. Não há foro por prerrogativa de função em ação popular e não cabe ação popular contra ato de conteúdo jurisdicional, ou seja, em face de decisões judiciais, justamente porque eu já tenho os meios próprios, já temos o nosso sistema recursal. Competência para julgamento vai depender da origem do ato. Em regra, é do primeiro grau, do juízo do primeiro grau. Aí vai depender da origem do ato emanado ou daquele contrato que vai ser objeto aí da ação popular para se pleitear a nulidade ou a anulabilidade. Então, se é um ato emanado da União ou entes da administração indireta da União, será a Justiça Federal. Se for ato emanado dos estados, Distrito Federal, municípios ou entes também relacionados a esses que eu acabei de mencionar, será a Justiça Comum. Tá? A regra, então, é do primeiro grau, ela só será julgada pela STF nos casos específicos previstos no artigo 102, a linha F do inciso FAN da Constituição Federal. 102, inciso 1, a linha FN da Constituição Federal. Cabe cautelar na ação popular, já falamos sobre isso em outros remédios, sempre que houver a fumaça do bom direito e o perigo da demora, ou seja, para que haja aí uma suspensão liminar do ato impugnado, não haja necessidade de se esperar uma decisão de mérito final para essa suspensão do ato que está sendo impugnado. A ação popular ela pode ser preventiva ou repressiva, tem prazo prescricional de 5 anos, está previsto na Lei 4.717 de 65, e ela é uma ação em regra gratuita, salvo comprovação de má-fé. Aplica-se o CPC, o Código de Processo Civil, naquilo que couber. O Ministério Público ele deve participar como fiscal da ordem jurídica e se submete à decisão proferida em ação popular, se submete ao duplo grau de jurisdição, a remessa necessária. Tá? Então, são essas as ponderações a respeito da ação popular. E agora sim, voltando para os nossos slides. Começando a resolução do caso prático, que foi aquele caso deixado no final da última aula. E eu já começo aí com a primeira etapa para a resolução do caso, que é a identificação das informações importantes e redação da parte inicial da peça.
A peça foi extraída, né, o problema extraído da prova da OAB de 2016, da segunda fase de Direito Constitucional. Então, como eu já falei em outras oportunidades, quando vocês forem resolver a prova da OAB ou qualquer outra prova de concurso, é interessante fazer uma primeira leitura rápida para vocês terem uma dimensão aí do problema e, na sequência, uma leitura mais atenta, destacando os pontos que vocês acham que vocês julgam importantes, seja com caneta, o que for permitido no momento. Aqui já foi feito isso. Nessa sugestão de resposta, já diz que após receber denúncia de irregularidades em contratos administrativos, olha aí a deixa de que pode ser uma ação popular. Celebrados pela autarquia federal que possui sede no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal determina a abertura de um inquérito civil e penal para apurar os fatos. Nesse âmbito, são colhidas provas robustas de superfaturamento e fraude. Lembrando, a ação popular é exercício de cidadania, tá cheirando aí a ação popular. Nos 4 últimos contratos celebrados por essa autarquia, sendo que estes fatos e grande parte dessas provas acabaram sendo divulgadas na imprensa. Assim é que o cidadão Pedro da Silva, veja uma informação importantíssima, cidadão. Vimos que é um requisito imprescindível para a ação popular ser cidadão. E aqui não é à toa que o próprio problema já traz. Indignado, procura se inteirar mais sobre o acontecido e acaba ficando ciente de que esses contratos foram realizados nos últimos 2 anos com a multinacional M e ainda estão em fase de execução. Prazo. Temos um prazo prescricional de 5 anos na ação popular. Então, aqui estou falando de fatos, de contratos realizados nos últimos 2. Importante isso. Mas não é só. Pedro obtém também documentos que comprovam mais ainda a fraude e a lesão, além de evidenciar a participação do presidente da autarquia, de um ministro de Estado, do presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional. Lembre-se que isso é importante para a legitimidade passiva. Na ação popular, eu incluo como réus, como legitimados passivos, todos aqueles que praticaram e se beneficiaram do ato. Então, por isso, essa galera toda aqui. Finalmente, diante deste quadro, Pedro, eleitor regular e ativo do município do Rio de Janeiro, olhe mais uma vez a deixa deixada pelo legislador. Ele coloca que, além de cidadão, também é eleitor regular. Ele não coloca informações inúteis, né? Então, a lei fala que, né, a Constituição e a lei falam que, para o ajuizamento da ação popular, a necessidade de ser cidadão brasileiro no gozo dos direitos políticos. Então, eleitor relaciona-se com direitos políticos. Eleitor regular, então, cumpre o requisito. Indignado com o descaso pela moralidade, olha mais uma vez aqui a deixa, né? Moralidade, lembre-se aí dos bens que podem ser protegidos através da ação popular. Pretende mover ação judicial em face dos envolvidos, objetivando desfazer atos ilegais com a restituição à administração dos gastos indevidos, bem como a sustação imediata dos atos lesivos. Sustação imediata, quando eu tenho pressa, eu tenho a fumaça do bom direito e também o perigo da demora, eu falo aí de medida liminar ou tutela de urgência. Na condição de advogado contratado por Pedro, que será você, considerando os dados acima, elabore a medida judicial cabível, utilizando do instrumento constitucional adequado. Então, aqui algumas observações já a respeito desse problema. Temos aí um contrato administrativo fraudulento com provas de lesão. Sujeito ativo, já temos a indicação do cidadão. E 3, a intenção de desfazer atos ilegais, de pleitear a nulidade ou a anulabilidade de atos ilegais, restituir os gastos aos cofres e sustar imediatamente atos lesivos ao patrimônio público. Logo, não resta dúvidas diante do nosso resumo e também dos esclarecimentos feitos agora a partir do problema, que se trata de um caso de ação popular. Vamos para a petição inicial, lembrando que a própria lei ela diz que, no caso de omissão da lei específica, eu aplico o CPC. Falei de petição inicial, falo de artigo 319 do CPC, aquele roteiro que nós já chamamos dos mandamentos da petição inicial.
Muito importante seguir aquele roteiro. É claro que, a depender da peça, eu vou ter que analisar as particularidades, se cabe ou não. Mas, em regra, a estrutura está toda lá. Seguir o artigo 319 não tem erro. Então, primeiro elemento, endereçamento e competência. Continuando, o endereçamento ou competência. Vimos que, para a determinação do órgão competente em sede de ação popular, é irrelevante aí a função daquele que pratica, ou seja, não tenho foro por prerrogativa de função. O que eu vou analisar? A origem do ato. Se é um ato emitido por um ente federal, municipal, estadual ou distrital. No caso, temos uma autarquia federal. Tratando-se de uma autarquia federal, a origem, né, a União, logo a competência da Justiça Federal. Lembrando que a competência da ação popular ela é sempre do primeiro grau como regra. Eu só vou aplicar o artigo 102, que fala da exceção, ou seja, da competência originária do STF, em situação excepcional que está indicado no artigo 102. Então, aqui um exemplo de endereçamento. Sempre utilizando aí toda o respeito, né, que a solenidade que a petição exige. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Falando aí de Justiça Federal, não falamos em varas, falamos em Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Qualificação do legitimado ativo, ou seja, autor. Naquele mesmo formato de uma petição inicial. Pedro da Silva, brasileiro, portador da RG tal, CPF tal. Aqui ainda não está indicado, mas o artigo 319, com a redação trazida pelo CPC de 2015, exige a indicação do endereço eletrônico. Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado. Aquele padrãozinho que você já tem que ter decorado. Nos termos do artigo 5º, inciso 73 da Constituição e da Lei 4.717 de 65, impetrar a presente ação popular. Ele utiliza aqui nessa sugestão de correção a palavra impetrar, mas como se trata de uma ação, ainda que falemos de um remédio, eu entendo que é mais adequado se falar em ajuizamento, tá? Então, é um posicionamento pessoal, mas vocês vão encontrar nos livros também a nomenclatura impetrante, impetrado, pois autores existem que falam no sentido de que, se é um remédio constitucional, a nomenclatura correta é impetrar, impetrante, impetrado. Mais uma vez, como se trata de uma ação, né, o próprio nome, a própria denominação já é ação, então eu prefiro utilizar essa nomenclatura autor, réu e ajuizamento. Mas isso não vai lhe causar prejuízo numa prova real. Importante, indicar sempre o fundamento jurídico, né, os artigos, fundamento legal. Aqui temos a Constituição e a lei específica. O nome da peça, ação popular, e no polo passivo vocês devem qualificar os agentes que praticaram, celebraram, emitiram o ato ou contrato que lesionou o patrimônio ou moralidade administrativa. Então, aqui está em face da autarquia, que é uma pessoa de direito público, seu presidente, a multinacional, seu diretor executivo, o ministro do Estado, o presidente da comissão de licitação. Incluímos todos, tá? Geralmente, quando temos uma ação popular, via de regra, vamos ter um litisconsórcio, porque são vários os envolvidos. Eu incluo aqueles que praticaram, que celebraram, que se beneficiaram. Na sequência, vai ser o desenvolvimento da peça. Você justifica aí porque você está indicando o autor e o réu, se eles reúnem os requisitos.
Seria interessante falar a respeito da legitimidade ativa do cidadão, comprovar a cidadania mediante a juntada do título de eleitor, indicar que todas as pessoas jurídicas que foram indicadas no polo passivo deram causa à lesão, por isso estão lá. Enfim, justificar, justamente porque é uma prova, vocês estão sendo avaliados, então o examinador ele quer saber se vocês sabem todos os requisitos. Na sequência, vocês vão para os fatos, ou seja, reescrever os fatos de acordo com o narrado na prova, em aproximadamente 10 linhas, essa é uma sugestão, tá? Não fui eu que elaborei essa sugestão, eu estou colando, né, apenas para mostrar o que os livros têm trazido a respeito disso. Mas aqui ele fala dos fatos e diz que para não perder tempo e espaço nos fatos, pois não valem pontos na prova. Os fatos vocês vão reescrever o problema com as suas palavras, resumidamente, justamente porque, como é destacado, os fatos eles não são objeto de avaliação. É necessário, se não tiver esse tópico, você vai ser prejudicado. Mas se você fez um resumo maior ou menor, não vai ser objeto de avaliação. Terceiro cabimento, explicar por que é cabível esse remédio. O desenvolvimento, a fundamentação legal, e aqui você poderia indicar a moralidade administrativa, que está no 37, falar do patrimônio público, falar da própria lei, da 4.717/65. Vejam que aqui, na sugestão, você tem várias questões que você retira da própria lei 4.717/65, sendo muito importante, além do fundamento jurídico, indicar também o fundamento legal, a lei, o dispositivo da lei. A medida cautelar, né, justificando-se o cabimento da medida cautelar, e por fim os pedidos, os pedidos eu sempre recomendo a leitura aí do rol dos pedidos, do procedimento que está na lei específica, assim como eu já recomendei em outros remédios. Então, suspensão dos contratos, citação das pessoas que integram o polo passivo, procedência da ação, condenação dos danos, que é possível pleitear o ressarcimento dos danos causados ao erário, nos termos do artigo 11, condenação dos réus nos ônus da sucumbência, juntada de documentos que instruem a inicial, pode-se mencionar até que o título de eleitor está sendo juntado, justamente porque é necessário, quando você ajuiza uma ação popular, comprovar que aquele cidadão está no gozo dos seus direitos políticos, portanto, é imprescindível a juntada do título de eleitor ou de outro documento equivalente, leia-se certidão de quitação eleitoral, e o valor da causa, podemos dar aquele valor de alçada, né, que costumamos dar, ainda que a ação seja gratuita. Finalizamos nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB, lembrando sempre para não inventar dados, não inventar nome, datas, números, porque isso pode identificar a sua prova, e prova com identificação na OAB é eliminada, ou seja, você é eliminado do certame. Bem, eram essas as minhas ponderações, espero que tenha ficado claro. É uma sugestão, lembrando mais uma vez, é uma sugestão. Eu tenho buscado ao longo das aulas, até das resoluções de caso prático, diversificar, trazer sugestões de livros, de fontes diferentes, justamente para que vocês possam observar que cada um tem o seu método, o seu meio de escrever. A forma que você escreve, que você estrutura é muito particular, né? Pequenas inversões que não prejudicam o todo não vão lhe retirar pontos. É claro que há uma ordem lógica, né? Você primeiro endereça, faz o endereçamento, faz a qualificação. Na sequência, você expõe os fatos, depois você trata da questão da liminar e em seguida você trata dos fundamentos jurídicos do pedido. Esse é um esquema que eu recomendo, uma sugestão. Mas aqui nesse próprio problema, nós vimos que houve uma pequena inversão. Primeiro, optou-se aí por se falar da legitimidade ativa e passiva para depois falar dos fatos. Eu não gosto muito disso porque a primeira coisa que, no meu entender, você deve mostrar para o juiz é os fatos, são os fatos. Logo, eu descreveria os fatos antes de começar na questão jurídica,
justamente porque temos aquela estrutura de uma petição inicial padrão, endereçamento, qualificação dos fatos, do direito e do pedido. Dentro disso você não erra, mas pequenas inversões não causam prejuízo, tá bom? Então essa é apenas uma recomendação final. Terminamos por aqui a resolução do caso prático. Me coloco à disposição para dúvidas e nos vemos na próxima aula. Até mais!